Como vender em mercado saturado onde todo mundo oferece a mesma coisa que você? Já me conta nos comentários qual é o produto ou serviço que você vende e se por acaso tem concorrentes que vendem algo parecido, jogando o preço lá embaixo. Porque a verdade é que os clientes estão sim cada vez mais exigentes com conhecimento e às vezes eles fazem um leilão do preço baixo e chega até você e fala assim: olha, você consegue cobrir o preço do fulano? Por quê? Porque ele colocou todo mundo em uma, como se fosse numa planilha. Ah, esse daqui é o preço, esse é o prazo e esse é a forma de pagamento. Então, se a forma de pagamento é a mesma, se o prazo é igual para eu receber, ou se a garantia também é igual, eu vou pelo preço mais barato mesmo. Ele não está olhando outras coisas, que é o que eu vou te mostrar aqui agora. Nem sempre a melhor solução é você ficar fazendo promoção, porque tá cheio de gente, cheio de profissional aí que vende muito, mas que está com lucro lá embaixo. Então eu quero que você venda, mas eu quero que você também tenha rentabilidade. Olha, se você é novo aqui no canal, eu recebi um comentário agora que me deixou ainda mais animada para gravar esse vídeo. De uma pessoa que se inscreveu e falou comigo: Carol, eu fiz a maior venda da minha vida aplicando as técnicas que eu aprendi no seu canal do YouTube. E realmente, eu falo com vocês que o meu objetivo é subir a régua de vendas do mercado com um conteúdo que muitas vezes você não encontra nem em cursos pagos. Então o meu conselho para você é: se inscreva no canal, ative as notificações, assim que eu postar qualquer coisa você vai ser um dos primeiros a ficar sabendo. E outra coisa, tudo que eu ensino aqui não é para vender uma única coisa não, tá? Ah, é para um produto, é para um serviço, nada disso, gente. As pessoas me chamam de cientista das vendas, por quê? Porque eu trago para você aquilo que realmente é validado. Eu trago para você aquilo que dá para você aplicar em qualquer mercado, porque depois que você entende o seu cliente, meu amigo, minha amiga, você vende qualquer coisa. O seu produto você já conhece, o seu serviço você já conhece. Você já tem um preço competitivo, você já sabe apresentar, explicar aquilo para o seu cliente, mas só isso não é suficiente. É necessário técnicas profundas de posicionamento, de comunicação, de vendas, e é isso que eu ensino aqui para você, tá bom? Então, sem mais delongas, qual é o primeiro pilar que você tem que se preocupar quando o mercado é muito parecido e você vende também aí produtos parecidos, às vezes até mesmo idênticos, né? Talvez até a mesma marca. Ó, o primeiro pilar é: o cliente te julga antes de você abrir a boca. Se você me indica hoje um nutricionista, eu não vou confiar apenas na sua indicação. Eu vou entrar no Instagram desse nutricionista. Depois que eu entrar no Instagram dele, eu vou observar visualmente como é a apresentação daquele nutricionista. Depois eu vou olhar a constância de postagens que ele tem ali. Porque se uma pessoa quase não posta nas redes sociais, então talvez ele não tenha tanto conteúdo assim. Se ele não tem tanto conteúdo assim, talvez ele não seja tão bom assim. Infelizmente, essa é a mentalidade e é o comportamento de consumo atual. E eu falo infelizmente porque eu sei que tem muita gente boa que não tem esse tipo de constância nas redes sociais e que tá perdendo venda pra gente ruim, para pessoas que sabem fazer um bom marketing. Mas eu tenho que te falar a verdade aqui, não é falar o que você quer ouvir, é o que você precisa ouvir. E depois que eu entro no Instagram desse nutricionista, observo a postagem, o visual, eu vou entrar num vídeo. Eu quero ver como ele fala, eu quero ver se eu vou me conectar e se aquilo que ele tá falando ali vai fazer sentido pra mim. Se eu vou gostar dele naquele primeiro momento. Ou seja, antes de eu entrar em contato com a secretária dele, vários comandos inconscientes aconteceram na minha mente como consumidora antes de escolher ou não aquele nutricionista. Então cuide do seu visual, da sua rede social. Ah, Carol, mas eu não gosto, não é uma coisa que eu tenho facilidade. Olha, eu penso o seguinte: aquilo que a gente não sabe, ou a gente delega para alguém fazer e a gente paga para alguém fazer sabendo que aquilo é necessário, ou caso contrário, a gente senta a bunda na cadeira e fala assim: eu vou aprender esse negócio. Eu não sou pior do que ninguém. Por que se tem tanta gente que consegue, por que eu não vou conseguir? Sabe? Então assim, são escolhas. Carol, mas eu não quero de jeito nenhum, tudo bem. Então alinhe as suas expectativas que você vai entrar aí nessa guerra de preço, que você não vai ter diferenciação de mercado, que vai ficar tudo a mesma coisa. Quem é mulher, por exemplo, sabe muito bem. Vamos imaginar que esse anel, tá? Esse anel, você encontra ele em várias lojas. Ele não é uma fabricação única e exclusiva para mim. Você vai encontrar ele em vários lugares. Mas você entrou em várias redes sociais, em vários Instagrams de loja, por exemplo, e aí, dependendo do jeito
que está a foto, a mão, o posicionamento, a iluminação da foto, a beleza que é o visual, você escolhe comprar de determinada loja e não de outra, mesmo sendo exatamente o mesmo anel. Nós vemos isso acontecer sempre, gente. Exemplo, né? Lojas de roupa feminina também. Você vê as roupas tá tudo igual, tá tudo muito parecido. Por que tem umas que vendem pra caramba? Justamente por isso, elas sabem aproveitar o visual. E não só por isso, vou trazer outras estratégias e pilares aqui pra você também. Agora, sabendo disso também, o cliente julga da seguinte forma. Talvez não é porque ele é caro, é porque ele tá com cara de barato. Eu já olhei pelo que eu vi ali das redes sociais dele, pelo posicionamento dele, eu acho que é barato. E aí ele pede desconto. Às vezes o cliente não tá pedindo desconto porque ele achou caro. Ele achou que você é fraco e dá para negociar, que dá para dar desconto mesmo, entende? Por que que tem muitos lugares que a gente tem respeito e não pede desconto? Você chega no McDonald's e fala assim, olha, eu vou comprar 3, me dá um descontinho aí. Eu vou pagar no Pix, por que você não faz uma promoção melhor para mim? Você não faz isso porque você sabe que não tem essa possibilidade. Então, às vezes, o seu posicionamento está dando margem para o cliente sempre te pedir desconto, para o cliente sempre achar que você é o mais barato. E aqui, Carol, eu não tenho um lugar bonito para gravar, para fazer os meus vídeos e tudo mais. Olha, eu tenho um ditado, um lema na minha vida que é o seguinte, o interessado dá um jeito. E eu falo aqui, se você tem uma parede branca, dependendo de uma luz que você colocar, fica bom de você gravar. Se você quer tirar uma foto do seu produto, dependendo do jeito que você coloca, enfim, você compra um papelão diferente na internet, vê um vídeo no YouTube de como fazer uma foto diferenciada de um óculos, por exemplo, você consegue fazer um negócio bacana. Dá pra fazer. Dá, mas aí é aquele negócio, né? O quanto que você tá interessado nisso, tá? Ó, a sua vitrine, então, ela decide metade da sua venda. Ela decide metade do que vai acontecer antes de você abrir a boca. Então, cuide disso. E depois, quando o cliente chega até você, ainda tem a outra parte do visual, que ele te julga também pelo que ele vê. Às vezes você vê uma pessoa que parece que caiu de um caminhão de lixo, gente. Com cheiro de pano de pia. A pessoa, do jeito que ela levantou da cama, ela foi trabalhar. Sabe? Então cuida de você, mostra que você se coloca na sua melhor versão para vender. Porque se você faz uma venda B2B, por exemplo, como que eu vou acreditar que eu posso comprar de você, que você pode cuidar da minha empresa e me fornecer alguma coisa muito boa se você não está cuidando nem de você, meu amigo? Então, cuidado com isso, tá? Não existe nenhuma maneira da gente construir algo forte, sólido na nossa venda se o primeiro pilar, que é o visual, está completamente desalinhado, tá? Aqui a gente poderia falar sobre várias outras coisas. Tem o contato visual também pelo WhatsApp. Tem gente que escreve tudo errado no WhatsApp, já tá mandando comandos pro cliente que você não é tão bom assim, tá bom? Então, ótimo, Carol, já entendi sobre isso. Vamos para o nosso pilar número 2, segundo pilar. Conheça a concorrência melhor do que o seu cliente. Ah, Carol, para que eu tenho que conhecer minha concorrência? Sim, você tem que saber com quem que você está lidando, meu filho. Às vezes o cliente chega para você e fala com você assim, olha, eu achei mais barato em outro lugar e é igual. Primeiro, o cliente pode mentir. Segundo, talvez ele não está mentindo, ele acha que é igual, mas ele não tem conhecimento assim para fazer essa comparação. Tá comparando maçã com banana, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, mas eu achei mais barato. Não, mas o que ele está ofertando para você é completamente diferente. Então você tem que entender sobre a sua concorrência, mas não é ficar bitolado na concorrência. Gente, eu vejo pessoas que parece que ela conhece mais sobre a concorrência do que o próprio negócio, sabe? Que ela tá sempre olhando pro do outro, né? Olhando pro do outro e a grama do vizinho sempre é mais verde. Eu sou do seguinte, às vezes a dele é mais verde, mas é porque a dele é sintética. Você tá comparando as coisas erradas também, não é? Então assim, você tem que conhecer, faça uma pesquisa de mercado, algo sério mesmo, tá? E faça isso 2 vezes no ano. Não tem que ficar lá entrando em rede social dele e olhando o que ele tá fazendo. Não, não é isso, tá? Mas você tem que saber por quê? Porque assim você vai ter argumentos e repertório para defender o seu produto com o cliente ou o seu serviço com o cliente. Não é falar mal da concorrência, que todos nós aqui sabemos que isso é dar um tiro no pé. Mas é você contar uma história, por exemplo. Olha, fulano, cliente, eu tive um caso aqui na semana passada, por exemplo, de um cliente que ele escolheu comprar na concorrência, porque na concorrência estava 10% mais barato. Ele voltou aqui essa semana, porque deu um problema lá, eles não tinham no Brasil como fazer
a segurança daquilo, não tinha como fazer a troca, não tinha no Brasil. Ele veio até mim, eu tive que fazer a recuperação, tive que arrumar esse negócio para ele e acabou ficando muito mais caro. O que eu estou usando nessa história? Eu não citei o nome de quem era, não falei qual concorrente era, mas eu usei um cliente meu, e aqui você pode colocar uma história verdadeira, eu tenho certeza que você já deve ter passado por isso. Cliente que escolhe comprar do outro mais barato, depois volta arrependido, você tem que arrumar o problema do outro, e às vezes você vai ter que cobrar até mais caro por isso, né? É justo, é justo. Mas você está contando uma história, você está se posicionando como referência, você está mostrando que o barato às vezes sai caro. Tá vendo como que fica muito melhor? Então conheça a sua concorrência, porque às vezes o preço dele é mais barato, mas você tem mais tempo de mercado. Isso é um diferencial ou não é? Às vezes ele está cobrando mais barato, mas ele não dá a garantia que você dá. Às vezes ele está cobrando mais barato, mas na hora que você vai ver, as avaliações dos clientes dele são péssimas. São péssimas. O cliente compra só uma vez e nunca mais volta. Ele vende mais barato, mas ele não faz um pós-venda, ele não se preocupa com a entrega, ele atrasa na entrega. Tem vários quesitos aqui e você tem que saber para quê? Para listar aí tranquilamente os seus diferenciais, tá bom? Agora, terceiro pilar. Esse para mim é fundamental. O produto é igual, o serviço é igual, né? Mas, meu amigo, minha amiga, não tem você lá na concorrência. Não tem você. Faz o cliente gostar de você. Porque se o cliente gosta de você, ele escolhe comprar de você, mesmo você sendo mais caro, sabia disso? Então, antes de pensar em vender o seu produto ou serviço, fala assim, eu vou me vender para esse cliente. Eu vou criar tanta conexão com ele, eu vou fazer esse cliente se sentir tão especial. Aqui eu não tô falando de atendimento, tá, gente? Atendimento bom é fundamental, mas às vezes o seu cliente faz isso também. Eu tô falando aqui de diferenciação na tratativa, no cuidado, sabe? No quanto você faz o outro se sentir importante. Como que eu faço isso, Carol? Você repete o nome do cliente, você faz perguntas de interesse por ele, você tem escuta ativa, tem muita gente que é bom demais para falar, mas péssimo para ouvir. Se você é essa pessoa péssima para ouvir, começa a treinar isso dentro de casa. O melhor lugar para a gente treinar as nossas habilidades de vendas é em casa, sendo simpático com as pessoas que moram com a gente, tendo educação com as pessoas que moram com a gente, tendo escuta ativa com as pessoas que estão debaixo do nosso próprio teto. Então treina, sabe? Porque às vezes o nosso dia a dia é tão corrido que você começa a tratar o outro como se ele fosse só um número. E aí, pra que ele vai escolher você? Agora, se eu gosto de você, eu não vou te trocar por causa de alguns reais apenas. Inclusive, eu gosto de saber sempre esses relatos. Já teve alguma vez na sua vida que você comprou algum produto ou serviço porque você gostou tanto do atendimento, que você falou assim, olha, eu não tenho coragem de sair daqui sem comprar? É quase que isso, né? Me conta aqui nos comentários que eu adoro ler esse tipo de comentário, tá? Quando o cliente gosta de você, ele acha que você é melhor, mesmo sem ele ter prova técnica disso, beleza? Agora nós vamos para o pilar número 4. Seja especialista, não seja generalista. Você paga mais caro por um médico que é especialista em determinada dor que você está sentindo, não é? Você respeita mais o especialista. Ou seja, dentro do seu mercado, como que dá para você ter uma especialidade ainda melhor? Como que dá para você se aprofundar ainda mais? Hoje a gente vê as coisas gourmetizando, né? Não é mais uma manicure, é uma new designer. Pra quê? Pra ficar, você quer ir na manicure ou na new designer? Na new designer. Entende? As pessoas querem colocar os negócios bonitos, diferenciação de mercado, mas eu quero que você olhe para dentro do seu próprio mercado e veja coisas que você faz que coloca você ali como um especialista mesmo. O quanto que você... isso é fundamental, presta atenção aqui. Tem um livro que se chama A Venda Desafiadora. E nesse livro, ele fala que os clientes escolhem, tem uma taxa de conversão 3 vezes maior, os vendedores que conseguem ensinar e educar os seus clientes. Ou seja, você sabia ensinar? Você tem esse papel um pouco mais de professor? Isso é fundamental, sabia? Nossa, Carol, mas é tudo muito técnico. Não, eu não quero que você seja técnico. Eu quero que você converse de igual para igual, tá? Não é ensinar achando que você é melhor, não é nada disso. Mas é mostrando para o cliente que você conhece muito sobre aquilo.
Então, se o cliente está com um problema, vou dar um exemplo, tá? Imagina que eu vou contratar um seguro de um carro. E aí eu falo com você assim, eu tô querendo um seguro mais básico, não sei o quê. E você começa a me explicar o porquê que é um problema para mim contratar esse seguro que é mais básico, porque eu tô pensando só em dinheiro, e o porquê que eu poderia estar contratando um seguro melhor. Você abre a minha mente de tal forma que eu saio de uma conversa, de uma reunião, seja o que for com você, pensando assim, caramba, esse daí entende, viu? Eu posso às vezes até não querer comprar agora, não vai dar para eu escolher ele, não tenho condição financeira para isso, mas quando eu puder eu vou querer comprar com ele. Eu quero que você desperte isso nos seus clientes. E para isso, você tem que entrar nesse papel de quem é um especialista, assim, olha, que tem um repertório fundamental. Um repertório maravilhoso. Então estuda mais sobre o que você vende, faça comparações. O que são os erros que as pessoas mais cometem no mercado? Esses dias eu tava conversando, gente, com uma confeiteira. E a confeiteira, ela tinha eu vou te falar uma coisa. Era do nível de tirar o chapéu pra ela. Da maneira que ela tava me explicando sobre como que ela ia fazer os docinhos e me dando conselho se eu deveria fazer uma quantidade X de um com o outro. E aí depois ela fala, Carol, lembrei aqui, pensei em algo que vai ficar melhor ainda. Falei, gente, é uma consultoria que essa confeiteira tá me dando. Não tem condição de tão boa que ela é. Então não importa o seu mercado. Tem coisas que as pessoas pensam que é de um jeito, mas é de outro. O seu cliente nem conhece vários mitos que tem no seu mercado, ele acredita que aquilo é verdadeiro, mas não é. Então ensine, sempre que você tiver essa oportunidade, faça isso, porque você vai ser visto com mais autoridade e você vai se diferenciar. Eu prefiro muito mais comprar um produto ou um serviço de uma pessoa que me trouxe conhecimento sobre determinada área. Eu já contei aqui pra vocês uma vez que eu fui comprar uma roupa e a mulher sabia, por causa do meu formato de corpo, o que ia me valorizar. Ela era uma vendedora do varejo, numa loja, mas ela sabia me falar, Carol, coloca desse jeito aqui, monocromático, que você vai ficar mais alta em cima do palco. Eu falei, que é isso? Que coisa top! Que bacana, não é? Isso aumenta a sua diferenciação. Ou seja, tem várias lojas que vendem o mesmo produto ou serviço, mas eu quero ir lá nela porque ela vai me dar uns conselhos melhores de como que eu posso usar isso, tá bom? E por último, tá? Nosso quinto pilar. Eu quero que você... Aqui vai entrar uma parte um pouco mais técnica, tá? Eu quero que você saiba negociar quando o cliente insiste no preço. Então, por mais que você está mostrando ali os seus diferenciais e tudo mais, mas o cliente está batendo na tecla, não, mas o outro é a mesma coisa, mas eu quero mais barato, faz um desconto para mim e tal. Geralmente, quando o cliente está pedindo muito desconto pra gente, é porque ele quer comprar da gente. Parece estranho, né? Mas é isso mesmo. Porque se eu não quero, muitas vezes eu não vou nem render com você. Eu viro as costas, vou embora, falo que eu vou pensar, que eu vou deixar mais pra frente. Hoje em dia a coisa mais fácil que tem é ficar livre de quem vende, não é? Então é muito simples. Mas se eu tô o tempo todo batendo na tecla, não, mas eu quero mais barato, é porque tem alguma coisa que ele gostou. E eu fui aprender isso, gente, na prática, tá? Quando eu vendia produtos bancários. Eu fiquei mais de uma década nesse mercado, né? Graças a Deus, no ranking de vendas, entregando resultados extraordinários. E foi graças a essa época que eu trabalhava CLT que hoje eu tô aqui ensinando e ajudando vocês. E aí, tinha uma situação que aconteceu que ficou marcada. Esse cliente era um empréstimo que a gente estava fazendo, vamos colocar um valor aqui de 7 mil reais, tá? Um empréstimo de 7 mil reais, a parcela era 200 reais. E aí, a parcela com o concorrente, que era outro banco, a parcela estava dando 170. É só 30 reais. Mas 30 reais no final de 48 meses é coisa demais, não é? Então, o cliente estava o tempo todo lá comigo. Não, mas eu quero que você faça para mim uma taxa menor. Eu achei em outro lugar, é o mesmo 7 mil reais. Porque, como que eu vou falar com ele? Não, meu dinheiro é melhor do que o do outro? Não é a mesma coisa, 7 mil, não é? Não, mas eu quero uma taxa melhor, eu encontrei lá no outro banco essa taxa, não sei o quê. E batendo naquela tecla. Eu falei com ele assim, olha, fulano, eu tava chegando num ponto, gente, porque essa concorrência é muito forte, esses clientes são muito atacados, sabe? Eu tava chegando num ponto que eu falava assim, olha, eu não vou perder a minha rentabilidade, mais o meu lucro, né, a minha comissão, para dar pro cliente. Eu tenho que aprender a negociar, eu tenho que ter mais posicionamento, mais postura, e eu não tinha isso antes, tá? É por isso que eu falo que venda não é dom. Eu sou a prova viva que venda não é dom, eu não tinha dom nenhum. E aí, nessa época, eu já tinha dominado habilidades de negociação. Conversando com esse cliente, eu fiz para ele uma simples pergunta. Fulano, se eu conseguir chegar na taxa que esse concorrente meu está, você escolhe fechar comigo ou com ele? Não, com certeza, eu posso te garantir que eu fecho com você.
Aí eu falei com ele assim, e por que você fecha comigo? Aí ele falou assim, porque quem me indicou foi o meu irmão. Como eu nunca fiz empréstimo antes, ele já fez mais vezes, ele sempre faz aí com você, e ele me falou que gosta muito de você. Então, e eu já tinha perguntado para ele antes, em outras conversas, se era uma indicação e tudo mais, e ele não tinha falado nada disso. Nessa hora, ele abriu o jogo porque ele queria que eu chegasse nessa taxa, sabe? E aí ele falou assim, meu irmão gosta muito de você e foi ele que me indicou. Como é o primeiro empréstimo que eu vou fazer, eu prefiro fazer com uma pessoa de confiança mesmo. Aí foi nessa hora que eu falei com ele, falei assim, ô fulano, tá vendo quanto que é importante a gente confiar na pessoa, no profissional? Da mesma forma que eu fiz pro seu irmão várias vezes, que sempre deu certo, que eu cumpri o prazo que eu falei com ele, porque tem muita gente que promete coisas que não consegue cumprir. Eu poderia te prometer várias coisas aqui para você fechar comigo agora, mas o meu objetivo não é vender para você uma única vez. Eu quero que você compre, fique satisfeito, volte, me indique para outras pessoas da mesma forma que o seu irmão fez. Então, tudo isso também tem um valor, sabe? Então, eu não consigo chegar nessa taxa, mas eu posso te garantir que o que está sendo falado aqui é o que será cumprido. Que esses R$7.000 estará na sua conta dentro desse prazo. Que a primeira parcela será dentro do prazo que eu te falei. Que não vai ter entrelinhas no nosso contrato. Que tudo que está sendo falado aqui é o que vai acontecer. Agora, eu não consigo te falar do outro. Eu não sei o que ele faz. Mas eu posso te falar que a qualidade, a veracidade e a confiança que eu estou te passando aqui, eu tenho certeza que você não vai encontrar em outro lugar. E sabe, esse cliente depois também ficou um cliente fidelizado. Na verdade, fidelizado, ele fez um refinanciamento depois e tal. Mas eu tô te falando isso por quê? Porque a minha segurança era em mim primeiro, porque não dá para ficar entrando em leilão de preço baixo, gente. E segundo, eu tive habilidade de negociação. Você pode fazer isso aí também. O cliente está te comparando demais e tal, fulano. Se eu chegasse nesse ponto, quem você escolheria? Eu escolheria você, mas por quê? Porque você tem uma entrega mais rápida. Tá vendo, fulano? Para eu ter esse tipo de logística aqui, isso também custa, isso também tem valor, entendeu? Então, coloca na prática. Eu sei que esses argumentos, às vezes, podem parecer um pouco mais complicados, tá? Mas não é. Depois que você entende, domina uma boa comunicação, persuasão e repertório, meu amigo, você vende o que você quiser. Isso é o que eu passo para os meus alunos na minha formação completa. Hoje nós temos aí o Neurovendas, que na verdade é a minha verdade. Eu não sou o tipo de especialista que tem um tanto de curso para te vender, não. Eu tenho o Neurovendas porque ele foi a formação que eu criei, porque era o curso que eu, Carol, gostaria de ter feito há 17 anos atrás, quando eu comecei nas vendas, antes de fazer tantos e tantos cursos do jeito que eu fiz. São 170 aulas, mentoria todos os meses, suporte comigo, grupo de networking. Eu nunca vi nada parecido no mercado. Depois, você faz o seguinte, entra lá no meu Instagram, nos destaques que tem lá e vê as centenas de resultados de alunos de todos os mercados aplicando a metodologia. Essa é a boa notícia, mas a má notícia é que o Neurovendas não está aberto no momento, tá? Mas eu vou deixar na descrição do vídeo o link do grupo de pré-inscrição. Quando eu abro as vagas, eu coloco tudo lá em primeira mão e coloco lá os melhores bônus, as melhores condições também, tá bom? Olha, a partir do momento que você colocar em prática esses 5 pilares, ainda vai acontecer de clientes continuarem falando, eu quero mais barato, mais barato, mais barato. E agora você vai ter que colocar na balança. Você quer dar o desconto para garantir a venda? Carol, quero dar o desconto. Não dá o desconto todo, sabe? Tenta ainda assim negociar. Por quê? Porque o cliente que vem por preço, você sabe disso, ele vai por preço também. Ele não vai te valorizar. Geralmente o cliente que você dá mais desconto costuma ser o que te dá mais trabalho também. Mas ao mesmo tempo a gente não pode ser extremista aqui. Tem o cliente que você dá desconto e depois ele volta, ele gostou. Ou talvez ele ainda não te conhecia e tudo mais, aí você acabou dando um desconto para ele conhecer a sua empresa, conhecer a sua marca e depois ele se tornou um cliente fidelizado. Coloca na balança. Agora, o problema é quando você só atrai clientes que querem desconto, se a maioria dos clientes só querem desconto, é porque é bem provável que tem alguma coisa errada no seu posicionamento, que entra no pilar número 1 que a gente falou aqui. O cliente está te conhecendo, está te vendo em algum lugar e ele já tem esse julgamento que você vende coisa barata, que você vai dar desconto para ele, que você vai fazer uma promoção, entendeu? E promoção a gente tem que tomar muito cuidado, porque se você educa os seus clientes que você sempre tem promoção, quando você tiver com o seu valor normal, ele não vai comprar de você.
ele não compra, tá? Então cuidado, promoção tem que ter data para começar e data para acabar, tá? Coloca tudo em prática, depois volta, me conta os seus resultados, porque se tem uma pessoa que fica feliz de você vender, essa pessoa sou eu. Olha que coisa mais linda, eu cumpri o meu propósito, sabendo que tem gente do outro lado colocando na prática e colhendo os frutos disso. Não tem preço isso para mim, tá bom? Então, coloca na prática aí, sucesso!